we started the study of Jesus. começamos o estudo de Jesus Cristo. And who is E Jesus? quem é Jesus? And we started from the point of what Jesus is not first. E nós começamos pelo ponto de que o que é que Jesus não é. Amen. So Jesus is not a simple man. Então Jesus não é um homem simples, He's not an angel ele não é um anjo, because he was made above angels. porque ele foi feito acima dos anjos. On chapter 2, No capítulo 2, he is much more than just a prophet. ele é muito mais que um simples profeta. He is much more than just a someone that brings a message. Ele é muito mais de uma pessoa simples que apenas traz uma mensagem. Amen. However, we see on chapter 2 Contudo, vemos no capítulo 2, that even though God has spoken to us in times past ainda que Deus tenha falado conosco nos tempos passados, through prophets and angels, através de profetas e anjos, now agora he speaks through his son. ele fala através do seu filho. So we now know E nós agora sabemos that Jesus que Christ o Senhor Jesus Cristo is the Son of God. é o Filho de Deus. Amen. Amém. And at the end of the chapter 2, E no fim do capítulo 2, we see that Jesus was introduced to us vemos que o Senhor Jesus Cristo foi introduzido a nós as a high priest. como um sumo sacerdote. Why is that important? Por que isso é importante? Because only the high priest Porque apenas o sumo sacerdote can offer the sacrifice for sins. apenas o sumo sacerdote pode oferecer o sacrifício por pecados. It is his duty É missão, é função dele to wipe out the sins of the people. limpar todo o pecado do povo. Amen. So we know Nós sabemos that Jesus que o is Senhor Jesus Cristo é the Son of o God Filho de Deus and he is the high e ele é priest. o sumo sacerdote. Amen. And he brought the gospel. E ele trouxe-nos o Evangelho. He brought the message from God. the Ele Father. trouxe a mensagem de Deus o Pai. Amen. Amém. So chapter 3 verse 2, Agora, capítulo 3, verso 2. who was faithful to him that appointed him, and also Moses was faithful in all his house. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. For this man was counted worthy of more glory. Esse é o verso 3. Leu 2. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. So, for those that think that Jesus is just a prophet, Então, para aqueles que pensam que Jesus Cristo é apenas um profeta, and there are many religions today e há por aí muitas religiões hoje that say that Jesus is nothing much more than a prophet. que dizem que o Senhor Jesus Cristo é nada mais que um profeta. And here we see E nós aqui vemos that he was greater than Moses que ele era maior, que ele foi maior que Moisés, because he builds the house. porque ele edificou a casa. Amen. So he's not just a prophet. Então ele não é um simples profeta, He is the message of God to us. ele é a mensagem de Deus para nós. Okay? Verse 4. For every house is builded by some men, but he that built all things is God. Verso 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. And Moses verily was faithful in all his house as a servant for the testimony of those things which were to be spoken after. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. But Christ as the Son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. So Jesus, Então, Jesus Cristo, he is the owner of the house. Ele é o dono da casa. Amen. And we are this house. E nós somos essa casa. We are the church. Nós somos a igreja. The word church comes from a Greek term called ecclesia. O termo igreja vem ou a palavra igreja vem de um termo grego que quer dizer eclésias, Which means the gathering of people. quer dizer o ajuntamento de pessoas. When you assemble people together, Quando juntas as pessoas, traz as pessoas juntas, it becomes an assembly, então torna-se uma assembleia. right? That's why Assembly of God. Por essa razão, a Assembleia de Deus. And that term, assembly, E esse termo, assembleia, church, igreja, gathering of people, ajuntamento de pessoas, is known to the Hebrews, é conhecido pelos hebreus, the great assembly, a grande assembleia. right? Where all the saints, Todos os santos, all the holy people todos, toda a gente santa is part of that assembly. é parte dessa assembleia. That is the house of God. E essa é a casa de Deus. Amen. This is a building, it's got 4 walls. Este é um edifício, tem 4 paredes. We consecrated it when we use it as a temple. Nós consagramos e usamos como um templo, Amen. A place where we can come together. um lugar onde podemos nos juntar. But this is just a building. Mas isso é apenas um templo, um edifício. We are the church. Nós somos a igreja. We are the church because God builds this church. Nós somos a igreja porque Deus é quem edificou esta igreja. Right? Amen. Okay? Verse 7. Therefore, or wherefore, as the Holy Ghost says, today, if you hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Amen. So this is very important. Então, isto é muito importante. There are many, this term, harden your heart. Então, esse tempo endurecer o teu coração, Esse termo, né? To harden your heart. esse termo endurecer o teu coração, What does it mean? o que significa? What is a hard heart? O que é um coração duro? And it comes from, because you see the heart is the center of our emotions. Porque o coração é o centro das nossas emoções. And the reason why I say this E a razão pela qual eu digo isso is that when you get afraid, é porque quando tu ficas com medo, you feel it in your heart. tu sentes no teu coração Boom, 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 isn't it? a bater. When you get happy, Quando estás feliz, you feel it in your heart. também sentes no coração a bater. Amen. So a heart that's hard Então, um coração duro doesn't feel anything. não sente nada. It doesn't reciprocate. Não tem reciprocidade. It doesn't communicate. Não comunica. It doesn't receive. Não recebe. Amen. It could be the most beautiful thing in front of you, Podes ver a coisa mais linda diante de ti, but if the heart is hard, mas se o coração está endurecido, it's like, what is this? não faz diferença nenhuma. The person doesn't have any feelings A pessoa towards não tem emoções, nenhum sentimento. right? Tal So when God, we see this in the Bible. Então, nós vemos isto na Bíblia. For instance, in Exodus chapter 8, verse 15, Por instâncias, no Êxodo, capítulo 8, verso 15. when Pharaoh Quando Faraó had his heart hardened teve o seu coração endurecido and he did not listen to Jehovah, e ele não escutou a voz de Deus, amen? Because his heart was hard. porque seu coração estava duro. So whatever you say, Então, tudo quanto dissesses, he wouldn't listen.
ele não ia escutar. He was stubborn, Ele era teimoso. teimoso, Amen. A hard person, uma pessoa dura, hard heart. com um coração árduo, duro. That's a problem. Esse é um problema. Amen. So the Spirit is talking to us today. Então o Espírito está falando conosco hoje, Verse 7, verse 8. versículos 7 e 8, Today, hoje. if you hear His voice, Se ouvires a sua voz, right? It says, harden not your heart. não endureçais os vossos corações. So it's something that's up to us. Então isso depende de nós. We have to soften our hearts. Nós temos que amolecer o nosso coração. Something that we have to do. Algo que nós próprios devemos fazer. Amen. And remember that Pharaoh hardened, his heart was hardened and he didn't listen. E lembrando que Faraó teve seu coração endurecido e ele não escutava. That is also a biblical concept. Então isso é também um conceito bíblico. If you open your Bibles Se abris as vossas Bíblias agora, in Deuteronomy chapter 6, em Deuteronômio capítulo 6, verse 6, verso 6, we have here, temos aqui, this is one of the greatest commandments for every Jew. este é um dos maiores mandamentos para o judeu. Amen. Deuteronomy 6. Verse 4, sorry, verse 4. Versículo 4, 6, 4. Hallelujah. Chapter 6, verse 4. Are you there? Estamos lá. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amen. So this is what they call in Hebrew Então, isto é o que se chama em hebraico the Shema. o Shema. Shema means to hear, Shema quer dizer ouvir. right? And this is what the Jews pray 3 times a day. E essa é a oração dos judeus 3 vezes ao dia. Amen. They pray this prayer Eles fazem essa oração 3 times a day. 3 vezes ao dia. And this is the prayer that, for instance, Daniel prayed 3 times a day facing Jerusalem. Essa é a oração que Daniel orou, olhando e direcionando a Israel 3 vezes ao dia. The Shema. O Shema. They have to, you know, it's such a beautiful prayer É uma oração muito linda, because it talks about obedience. porque fala de obediência. Amen. Are you with me? Amen. Shema, which is to listen, Shema, o que quer dizer escutar. right? The concept of Shema O is conceito de Shema to obey. é obedecer. Amen. Are you with me? Estamos juntos? Right? It's when you listen and obey. É quando escutas e obedeces. There are many people that they hear, Tem muita gente que ouve, but it doesn't stay in the heart. mas não fica no coração. When you soften your heart, Mas quando você amolece, quando amolece, que é um bom termo, quando amolece o teu coração, right? Then you can listen, então podes escutar. right? So the Shema is so important. Então o Shema é muito importante. And they pray this prayer 3 times. E eles fazem essa oração 3 vezes ao dia. And you know that a person is Jewish when they ask him, can you pray the Shema? Tu reconheces um judeu quando dizes para ele, tu podes orar o Shema. And then he says, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, which means that the Lord, and that's using the name of the Lord, the very name of the Lord. The Lord is our God, the Lord is one. O que quer dizer que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o único Deus. Amen. And we must love Him with all our heart, E nós devemos o amar com todo o nosso coração, and all our e strength, toda a nossa força, and all our soul. e todo com a nossa alma. Amen. So we have heart, soul, and strength. Então temos aí o coração, alma e força.
So when the Spirit's talking to us, E quando o Espírito fala conosco, and it says, "Do not harden your heart," ele diz: não endureçais os vossos corações. he refers to this verse, Ele refere-se a este verso, to the Shema. ao chamar. Because right in the beginning, when Moses spoke to the people, Porque lá no começo, quando Moisés falou com o povo, he says, "You must listen to the Lord. ele disse: vós deveis escutar, ouvir o Our Senhor. Lord is our God and He's one. Nosso Deus é o Senhor e Ele é o único. And you must love Him with all your heart, with all your soul, and with all your E strength." deves o amar com toda a vossa força, todo o coração e toda a alma. But now, Mas agora, when the author of Hebrews writes this letter, quando o autor de Hebreus escreveu esta carta, and he says, you have to be careful. e ele disse: vós tens de tomar cuidado. If the Spirit, verse 7, you got your Bible open there? Verso 7. If the Spirit is talking to you today, Se o Espírito fala contigo hoje, right? If you hear His voice, se ouvires a sua voz, harden not your heart. não endureçais o vosso coração. Because remember, the Shema talks first about the heart. Então lembre-se que o chamar fala primeiramente do coração. Shall love your God with all your heart. Amareis a Deus, vosso Senhor, com todo o vosso coração. That means when you don't listen, Então, isso quer dizer que se não ouvirdes, it means you don't love God. então não amas a Deus. It's a beautiful concept. Conceito muito bonito. In John chapter 14, Em João capítulo 14, Jesus says the very same thing. o Senhor Jesus Cristo diz a mesma coisa. He says, if you love me, Ele diz: se tu me amas, you will hear my commandments. vais ouvir, vais escutar o meu mandamento. And then Jesus does a reverse psychology, E Jesus Cristo vem com uma psicologia inversa, vice-versa, pois. right? And he says, those that love me, E diz: aqueles que me amam, they obey my eles commandments. obedecem os meus mandamentos. You see, Jesus is very practical. Então Jesus é muito prático aqui. You know, we're coming now to Spring Day, 1st of September. Veja que agora nós vamos entrar para o outono. A primavera, sim, desculpa. Right? And now everybody's buying flowers, E toda a gente está aí a comprar flores. right? And they wanted to go and present flowers to the loved ones. Então querem ir a apresentar as flores para os seus amados. And they want to show these beautiful flowers to their E wives. querem mostrar essas flores lindas às suas See, esposas. my life, my love, this is a flower for you. Veja o meu amor, esta é uma flor para ti. She's going to look at that flower E ela vai olhar as flores and she's going to think about all the things that you have done. e vai pensar em todas as coisas que tu já fizeste. To say if those flowers are real. Para dizer se essas flores são reais, Amen. If the flowers have any value. se as flores têm algum valor, It depends on how much you love her. depende do quanto tu amas a ela. If you treat her bad all year, Se você trata ela mal todo ano, and now you want to be clever and show her flowers and think everything's going to be e agora okay, queres ser esperto, vais apresentar flores e a pensar que tudo vai ficar bem, you think she's going to accept those achas flowers? que ela vai aceitar as flores? Huh? You're going to go there with flowers? Vais chegar lá com flores, She's going to go, "Oh, no, I don't want your flowers." e ela vai dizer: não quero tuas flores. Right? Sorry lá, irmão Frederico. Desculpa lá. Não estou fazendo confusão aqui. Amém? So there are many people that behave in this way. Então há muita gente que se comporta dessa maneira. But I love my parents. Mas eu amo os meus pais. The question is, A questão é: do you listen to your parents? você ouve aos teus pais? Do you obey your parents? Você obedece aos teus pais? Because that's how you show you love them. Porque é dessa maneira que você mostra que você ama eles. Amen? If you don't obey, Se você não obedece, then you don't love your então parents. você não ama. How, Pastor, how can you say Mas that? pastor, como pode o It's pastor not dizer me isso? saying it. Não sou eu dizendo Who is isso. saying it? Quem diz isso? O Jesus. Senhor Jesus. Amen? Harden your heart and you won't listen. Endurece o seu coração e não ouvirás. Now the problem with this Mas o problema com isto is on chapter 3 verse 8. está no capítulo 3, verso 8. It says here, harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation in the Que wilderness. diz: não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto.
So when the people were in the desert, Então, quando o povo estava no deserto, now remember, they saw Pharaoh die in the Red Sea. temos que nos lembrar que eles viram Faraó morrer lá no Mar Vermelho. They saw the column of fire Eles viram a coluna de fogo that stopped Pharaoh from coming to kill them. que parou a Faraó quando Faraó vinha para matar a eles. They crossed the Red Sea Eles on dry feet, atravessaram o Mar Vermelho a seco. right? All miracles. Todos esses milagres. Amen. They were hungry. Eles estavam famintos God sent them bread from e heaven. Deus enviou pão do céu. Amen. There were miracles they saw every day. Eles viram milagres todos os dias. And when Moses disappears for a moment, Mas quando Moisés desaparece por um momento, what do they do? o que eles fazem? They make a golden calf image, Eles fizeram bezerro de ouro. right? And then Moses says, okay, we're going to send spies E no outro capítulo, Moisés diz: vamos enviar espiões to the promised land. para a terra prometida. We're going to go there. God's going Vamos to lá give us that e land. Deus nos dará aquela terra. And they come back. E eles voltam de lá. 12 spies went, 12 espiões foram. right? 10 of them said, Eish, we can't go. E 10 deles disseram: não, nós não podemos. We cannot go because it's too difficult. Não podemos ir lá porque é muito difícil. There's giants. Há gigantes naquela terra. Hey, they have cars. Eles têm carros, They have horses. têm cavalos. We're going to die in that Vamos land. morrer naquela terra. Yet they brought grapes Mas eles trouxeram uvas from that land daquela terra that they couldn't carry que eles não podiam carregar because they were so big. porque eram tão grandes. So they knew the land was good, Mas eles sabiam, porém, que a terra era boa, but they decided not to go. mas eles decidiram não ir. They disobeyed God. Desobedeceram a Deus. They provoked God Provocaram a Deus, by not obeying. não obedecendo. So you need to understand Então, precisamos entender aqui that when you disobey God, que quando desobedecemos a Deus, we are provoking God. estamos a provocar a Deus. And God said, okay, you don't want to go, E Deus disse: tá bom, vocês não querem ir? that's fine. Tá bom. Then you're going to die in the desert. Então vão todos morrer no deserto. And it says here in verse 9, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works for 40 years, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Verso 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Now you need to understand this. Então vocês precisam entender isto. From a Jewish point of view, Pelo ponto de vista judeu, the rest is the most important thing in the Bible. o descanso é a coisa mais importante na Bíblia. God worked for 6 days, Deus trabalhou por 6 dias and on the 7th day, e no 7º dia He rested. ele descansou. In the law, Na lei, He says that you shall rest on the 7th na day, lei ele diz que descansareis no 7º dia and you shall make it whole. e o tornarás santo. So God's rest, Então, o descanso de Deus it represents God's blessings for us. representa a bênção de Deus para nós. When we've completed our tasks, Quando já tivermos completado a nossa tarefa, then we rest. então nós descansamos. All they had to do Tudo quanto eles tinham que fazer is walk that desert for 40 days, era andar por aquele deserto por 40 dias. and they would be in the promised land. E eles estariam na terra prometida. But 40 days Mas 40 dias turned into 40 years. tornaram-se em 40 anos. Because this generation Porque esta geração did not listen. não ouviu. They hardened their hearts. Endureceram seus corações. And God was upset. E Deus estava muito chateado com And eles. they said, you will not enter my rest. Deus disse que vós não entrareis para o meu descanso.
You will not enter my Sabbath. não vão entrar para o meu sábado. So what does it mean for us? Então, o que isso significa para nós? The Sabbath for O us sábado para nós also means também significa that when we are finished with our work, que quando terminamos com o nosso trabalho, when do we finish our work? e quando é que nós terminamos o nosso trabalho? At the end of our lives. No fim da nossa vida. When we finish our time on this earth, Quando terminamos, quando acaba o nosso tempo nesta terra, then we're going to rest então vamos descansar with God. com Deus. Amen? Amém. Now he's saying, E ele está aqui dizendo: you will not enter my rest vós não entrareis no meu descanso, because you did not believe. porque vós não acreditastes. You did not believe that I could give you that land. Não acreditastes que eu vos daria aquela terra. You did not believe that my son came Não acreditastes que o meu filho veio and brought my gospel e trouxe o meu evangelho for you to be saved. para que vós fosseis salvos. And now E agora, you will not enter my rest. vós não entrareis ao meu descanso. You see how powerful this E is? vejam quão forte isto é. That you are required to obey. Que é requerido de ti que obedeças. There are many people that come to church Há muita gente que vem para a igreja because they want a place to socialize. só porque eles procuram por um lugar para socializar-se. And it's beautiful. Isso é bom. We should have communion with one another. Nós temos que ter comunhão um com os outros. Socialization, Socialização it's very important for churches, é muito importante para a igreja, but it's not everything. mas não é tudo. This place here Este lugar aqui is a place é um lugar where we come to hear the Spirit. onde viemos ouvir o Espírito. And when we hear the E Spirit, quando ouvimos o Espírito, we soften our hearts nós amolecemos o nosso coração so that we can listen. para que possamos ouvir. Amen. I was very young, O pastor, quando era muito novo, right? I like these young people young. como estes jovens aqui assim. And I remember one day the preacher man was saying O pastor lembra-se que o pregador nesse dia dizia: that if you come to the church se vieres à igreja and every time the preacher is speaking, e toda vez que o pregador está a falar you get irritated. e vocês ficam irritados, He said, stop. ele diz: para. Because that is the Spirit trying to talk to you, E porque esse é o Espírito tentando falar contigo, but your heart is very hard mas o teu coração está muito endurecido and you don't want to listen. e tu não queres ouvir. There's something wrong with you. Alguma coisa está errada contigo. So pay attention. Então presta atenção. Now this was back in the 80s. Então isso foi lá para os anos 80. Amen. Then years went by. Anos foram passando. I would say, I came to South Africa, Digamos, o pastor veio para a África do Sul and next to the airport, e próximo ao aeroporto there used to be the convention center. havia um centro de convenção. Remember, Beto, right? That's where our constitution was signed. É lá onde se assinava a Constituição. Right? Mandela was there with de Klerk and they signed the constitution. Mandela e de Klerk estavam lá e assinaram a Constituição. And then they destroyed it and built a casino. E destruíram aquilo e construíram lá um cassino. That's where Caesar's Palace is today. É o agora chamado Caesar's Palace. But back then it was a convention center. Mas antes era um centro convencional. Convenções. Right? And I was there with the youth of our E church. o pastor estava lá com a juventude da igreja. I was about, I would say, maybe 17, maybe 18, somewhere Talvez o around pastor tinha por aí 17, 18 anos. there. And I sat down with my friends. E ela sentou-se com seus amigos. And I went there to socialize. E o pastor foi lá para se socializar. You know, it's a nice ride in the car. Sabe que é muito bom estar no carro. And you've got friends your Tens age. amigos da tua idade. And you're having fun, you're telling jokes. Estão a estar a divertir, a contar piadas. Now we sat down and now there's a service. Então, mas chegamos lá, nos assentamos e já havia começado a cerimônia. There was a famous preacher coming from the US. E vinha um famoso pregador dos Estados Unidos. I'll never forget his name. O pastor nunca se esquece do seu nome. Rodney Howard Brown. O nome. That is right. And I was listening and I didn't know him. E o pastor estava a escutar, mas não conhecia aquela pessoa. And I was sitting there with my friends. E o pastor lá sentado com seus amigos. And every time this individual spoke, E toda vez que aquele senhor, aquele pregador falasse, I got upset. o pastor ficava irritado. I was irritated. Irritado.
I didn't want to stay there. Eu não queria ficar ali. I didn't want to listen to Não this. queria ouvir aquele homem. I wanted to go. Queria ir embora. How boring. Era muito entediante. But then I remembered that word I heard when I was a child. Mas depois o pastor lembrou-se daquela palavra que ele ouviu quando era criança, You know, if you're feeling irritated during your preaching, que diz: se te sentes irritado durante a pregação, it's your flesh that's fighting the é a spirit. tua carne que está a lutar contra o espírito. So then I said, okay, Então o pastor disse: tá bom, ok, let me listen to this guy. deixa-me escutar esse homem. Then before I knew, E antes que eu soubesse, I was crying in the front of the pulpit. o pastor estava ali a chorar em frente do púlpito. And I gave my life to the E Lord. foi assim que o pastor entregou sua vida a Jesus. But I gave my life to the Lord as in service to the Lord. Mas ele entregou a sua vida ao pastor como que em serviço ao Senhor. I wasn't becoming a Christian then. E não para se tornar cristão, não se estava a tornar I cristão. was already a Christian. Ele já era crente. My parents were E pastors, os pais já eram pastores há muito tempo. right? But I didn't want to be a pastor. Mas ele não queria ser pastor. I was okay being a normal Christian. Ele estava bem sendo um cristão normal. But that day, Mas naquele dia, I changed. tudo mudou. That day, I offered my life to God. Naquele dia, ele ofereceu sua vida para Deus. And it's that prayer on that day E foi aquela oração daquele dia, that now, because of that, I'm a pastor. e é por causa daquela oração daquele dia, hoje ele se tornou pastor. Amen. Because that day, my life changed. Porque naquele dia, sua vida mudou. Right? So, I want to tell you today here, Quero te dizer hoje aqui, if you listen, se tu ouvires the Holy Spirit, o Espírito Santo, He is going to change your life. ele vai mudar a tua vida. But that is if you listen, Mas isso Jonathan. é se tu ouvires, Jonathan. Okay? Right? I'm calling you out there because you're a child. Amen. Vou chamar por ti porque tu és criança. Right? It's important. They hear, they listen to what you Isso é say. importante. Eles ouvem, escutam o que está aqui essa I was that age when I started O listening. pastor era daquela idade quando começou a ouvir, a escutar. And then God changed my E life. Deus mudou a sua vida. There will be a time Vai chegar um tempo the Holy Spirit is going to call you. onde o Espírito Santo vai te chamar. And you cannot harden your heart. E tu não podes endurecer o teu coração. Because if you harden, Porque se endureceres, you're going to be like those people in the desert. tu vais ficar que nem aquelas pessoas do deserto. Who are the people in the E desert? quem são essas pessoas do deserto? They were not wicked people. Eles não eram pessoas malvadas, Ímpios. ímpios, não eram ímpios. They were the people of God. Eles eram um povo de Deus. They were the great assembly. Eram a grande assembleia. God brought them together in the desert. Deus trouxe-lhes juntos no deserto. They lived under miracles. Eles viveram debaixo de milagres. And even with all those miracles, Ainda com todos esses milagres, they hardened their hearts. endureceram seus corações. And God was upset. Deus estava muito chateado, irritado. Many people, they just say, oh, God is love. Muita gente diz que Deus é amor, God will love you. Deus vai te amar, Ah, God is graceful. Deus é da graça And He will forgive you. e Ele vai te perdoar. That's true. Isso é verdade. The love of our God is enormous. O amor do nosso Deus é enorme. His grace is great. Sua graça é grande, é enorme. But do not disobey our God. Mas não desobedeça ao nosso Deus. God does not understand disobedience. Deus não entende desobediência. You can't convince. God is not soft, Não, tu não podes convencer a Deus. Deus não é levezinho, não é mole. right? He is, when He says something is, Quando Ele diz algo, then that thing is. assim deve ser. You can't change His word. Não podes mudar a palavra de Deus. Hallelujah. Amém. So verse 12. Então, verso 12. Take heed, brethren, lest there be any of you in evil heart of unbelief in departing from the living God. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. There are many people that have an evil heart, Tem muita gente que tem corações maus and they are unfaithful. e eles são infiéis. They don't believe. Eles não creem.
And this is so important. E isso é muito importante. Don't allow that to happen to your life. Não permitas que isso aconteça com a tua vida. Because there's absolutely nothing God can do for you anymore. Porque não há absolutamente nada que Deus possa fazer por ti. Because you don't want God. Porque tu não queres Deus. Amen. If you don't want, you don't want. E se tu não queres, tu não queres. God is not going to force you. Deus não te vai forçar. I was talking to someone in the past week. Pastor falando com alguém na semana passada. And I said, you need to understand that God will give you freedom. E o pastor dizia, Deus vai te dar liberdade. God saw Eve Deus viu a Eva when Eve went to speak to the snake. quando a Eva foi falar com a serpente. God saw the whole conversation. Deus viu toda a conversa. God could at any time go there and slap the snake and slap Eve, and then we will all still be in the garden now. Deus podia a qualquer momento ir lá e esbofetear a Eva, esbofetear aquela serpente e todos He nós could have apenas done estaríamos that. lá. Ele podia ter feito isso. Right? Says, hey Eve, Hanjan. One slap and then hey, we sharp now. We all still be in the garden right now. Esbofeteava todos e pronto, até hoje sairíamos do jardim. But God said, leave her. Mas Deus disse, deixa. Then he saw Eve go talk to Adam. E depois ele viu a Eva quando foi falar com Adão. Hi, what's wrong, baby? Have some of the apple. Ah, amor, tu come bocadinho da maçã. You don't like now because I brought it for you. Tu não gostas agora porque eu trouxe para ti. Who knows what Eve told Adam, Quem sabe o que a Eva disse ao Adão? right? But Adam knew exactly what it was. Mas Adão sabia exatamente o que aquilo era. And God didn't interfere. E Deus não interferiu ainda assim. They hardened their hearts. Eles endureceram seus corações. They didn't obey God. Eles não obedeceram a Deus. And because of that, E por causa daquilo, they were kicked out of the garden. eles foram expulsos do jardim. They were kicked out of God's rest. Foram expulsos do descanso de Deus. And God told them, now, E Deus nos disse agora, if you want to eat, se querem comer, you're going to sweat your brow. vão a transpirar da vossa testa. You have to work. Vão ter que trabalhar. See, God will give you freedom. Deus vai te dar liberdade. And then that person was telling me, hey, but pastor, that's not fair. E então aquela pessoa dizia, mas pastor, isso não é God justo." should have gone there and sorted them out. Deus devia ter ido lá e resolver aquela situação. God can come to my life and sort me out too. Deus pode vir para a minha vida também me resolver. a mim. That's fine. That's if you tell God, please come into my life. Mas está bom até aí. Se tu disseres Deus, Deus vem à minha And I vida. want to be a better son. E eu quero ser um filho melhor. And I want to be a better Eu daughter. quero ser uma filha melhor. I want to be a better wife, a Quero better husband. uma esposa melhor, um marido melhor. If you invite God, Se convidares a Deus, all that Eve had to do tudo quanto Eva tinha que fazer is call for God. era só chamar a Deus. Is call Adam. Ou chamar Adão. Say, Adam, Adão, this snake here is talking nonsense. essa serpente está a falar as neiras. Right? Come and sort this thing Venha out. resolver essa coisa aqui. Adam would get there, give her like one or two, and then pardon. We would still be in the garden. Adão chegava lá e resolvia aquela serpente e pronto, até aqui estaríamos no jardim. Pá. But God allowed it. Mas Deus permitiu. Now, if I was God, Mas se o pastor fosse Deus, I would make Adam and Eve Chinese. Right? You know why? Huh? They would leave the apple and eat the snake. Amen? Hallelujah. It's just a joke. Amen, Mom Bet. Glory to God. Amen. So take heed. então, tome cuidado. Take heed that in your heart, Tome cuidado para que em vossos corações, that among you, and he says, that there shall never be among you someone with an evil heart para que não haja entre vocês alguém com um coração mau and faithful e infiel, that wants to go away from God. que se aparte de Deus. So let me translate this to you. Então, deixa eu traduzir isso para vocês. So you remember that snake. Lembra daquela cobra, né? Like that snake, Assim como aquela cobra, there are people that are snakes.
Existem pessoas também que são cobras ou que são serpentes. They are zinhocas. Right? They snakes proper. Uma verdadeira cobra. And they come into the E church. vem para dentro da igreja And they come with an evil heart, e vem com um coração mau, with an unbelieving spirit com um espírito infiel that doesn't want to listen. que não quer ouvir. And we are here teaching the E word. nós estamos aqui a ensinar a palavra. And that is why that the snake comes and tells in your ear, É por essa razão que a cobra vem e fala na tua orelha. why are you going to church? Por que você vai para a igreja? Why are you listening to that pastor? Por que você escuta aquele pastor? You know the problem with that church? Mas sabes qual é o problema daquela igreja? Like anybody can be baptized. Que qualquer pessoa pode ser batizada. Like anybody can come to the church and then can be good. E qualquer pessoa pode vir à igreja e de repente já é boa. And there are many people that, but how is that? E ficamos assim, mas como é que é isso? Because Jesus said, Porque Jesus Cristo disse, go, vá, preach to every person, pregue a todas as pessoas, toda a gente, and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy e Spirit. batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. So if you come to the church Portanto, se tu vieres para a igreja and you were a sinner, e tu eras um pecador, now you're in the church. e agora estás na igreja, Now these snakes don't like that. e essas serpentes não gostam disso. They don't want to see people saved. Eles não querem ver as pessoas salvas. They want to see people going to hell like they are going to Querem ver hell. as pessoas indo para o inferno assim como elas vão para o inferno. That's why they speak bad about the church. Por essa razão falam mal da igreja. That's why they spoke bad about Por Moses. essa razão falaram mal de Moisés. That's why they spoke bad about God. Por isso falam mal de Deus. And then what happened to God? Então o que aconteceu com Deus? God got upset Deus ficou chateado because you are listening to snakes. porque tu estás aí a escutar cobras. You are listening to Estás snakes aí a escutar cobras. and you are not going to be my rest. E não vais entrar para o meu descanso. You're not going to be my garden. Não vais ficar no meu jardim. You're not going to be my Não paradise. vais ficar no meu paraíso. Amen. So if they among you now, E se agora, entre nós aqui, someone aí among you alguém aqui entre nós, start speaking like a snake, e começar a falar como uma serpente, telling you that dizendo que this pastor is too hard. esse pastor é muito duro, No, man, you must, allow yourself to be happy. tu tens que te permitir ser livre, para ser feliz. Just like the snake was telling Eve, Assim como a serpente estava a dizer a Eva, why won't you eat this thing? por que tu não podes comer isto? Because when we eat it, we're going to die. Porque se eu comer, se nós You're not going to die. não vais morrer nada. God is just upset. He doesn't want you to be like him. Deus está só chateado porque Ele não quer que tu sejas como Ele. That's why he doesn't want you to go and eat this. Por essa razão Ele não quer que tu vás e comas das frutas. And those snakes are they in the church among us, E essas cobras estão por aí na igreja entre nós, talking nonsense. falando asneiras. So if you hear the snake, E se tu ouvires por acaso essa cobra, then you must confront that person. então tens de confrontar esta pessoa. This is my friend. E diga assim, ó, meu amigo, You are talking like a snake, tu estás a falar como uma serpente. right? You talking like a snake. Estás a falar como uma serpente. You being a snake now. Estás a ser uma serpente agora. How can you say that? Aren't you in the church? Como podes dizer isso? Não estás tu aqui dentro da igreja? Yeah, but you must understand. Sim, mas tu tens que perceber, pá. This is 2025. Isso é 2025. It's giving 10 out of 10, Epá, isso é 10 sobre 10. right? My friend, it's not giving 10 out of 10. Não é nada 10 sobre 10. It's giving 0 out of 10, É 0 sobre 10. right? That's the snake talking. Essa é a fala da cobra. That's the snake talking. Essa é a fala da cobra. Do not listen to snakes. Não escute. Amen. Verse 13 says what? What does verse 13 E say? verso 13 diz: But exhort one another daily. Antes exortai-vos uns aos outros todos os You dias. know what exhort means? Sabe o que é exortar? Like when you're teaching someone maths, Assim como, por exemplo, quando estás a ensinar alguém matemática and then the person is a bit stupid. e a pessoa é um bocadinho. Stupid. Then you're going like, hey, but my friend, what? First you start soft, right? Primeiro você começa devagarinho. 1 plus 1 is 2. 1 mais 1 é 2. Amen. 2 plus 2 is 4.
2 mais 2 é 4. And then after half an hour, you're teaching the person simple maths. Depois, daqui a meia hora, estás a ensinar a pessoa matemática simples. And you ask, how much is 2 plus 2? E tu perguntas, quanto é 2 mais 2? Oh, I don't know. Não sei. Then that's where you start exhorting, Aí você começa a exortar a pessoa. right? And you say, hey, Tu dizes, ei, hey, I taught you this. mas eu te ensinei isto. 1 plus 1 is how much? Quanto é 1 mais 1? Oh, I don't know. I don't know. Eu não sei. Okay, you have 1 apple Ok, e tens aqui uma maçã. plus 1 apple. Mais uma outra maçã. How many apples are in your hand? Quantas maçãs tens nas tuas mãos? It's 2. São 2. Oh, that's exhorting. Isso é exortar. Amen. When you start raising your voice, that's Quando why começas a levantar a voz, preachers they always raise their voice. por essa razão que os pregadores levantam sempre as Because vozes, they're exhorting. porque estão a exortar. Amen. And we need to do the same thing to one another. Então precisamos fazer o mesmo uns aos outros. If you see that your brother is behaving like a snake, Quando vês que o teu irmão está a comportar-se como uma cobra, then you exhort him. você exorta. Says, my friend, Meu amigo, stop being a snake. pare de ser cobra. God does not like snakes. Deus não gosta de cobras. And how often do we do it? E quantas vezes fazemos? What does it say here on verse 13? O que diz no verso 13? Daily. Diariamente. Todos os dias. That's why, kids, they don't understand their parents. É por isso que as crianças não entendem os seus pais. But why is my mother telling me the same thing? Por que a minha mãe está sempre a You repetir told aquilo? me yesterday. Disseste ontem. Yes, but the Bible says I must do it daily. Mas a Bíblia diz assim, que eu tenho que te exortar todos os So dias. today you're going to listen to the very same thing. E hoje vais ouvir a mesma coisa outra vez. Go bath. Vai tomar banho. Oh yeah, mommy, I bathed. After eu 1 banho. minute. Depois de 1 minuto. How? I want to see this bath. Bath of 1 minute. Come, let's go. Quero ver esse teu banho. Show me how you bath. Mostra lá como você tomou Oh, I banho. bath like this. Eu tomei banho assim. Come. Vamos. Then you get the brush. Aí pega a escova. Then you get what you call that thing, that orange bag, né? Saco de cebola. Saco de cebola, yeah. That onion bag. And then you see the child crying, yeah, mommy, stop. No, you must get clean, my friend. Amen. Every day Todos os dias you must exhort. tens que exortar. Right? Okay, which day? Que dia? Let's carry on reading. Verse 13. Vamos continuar a ler o verso 13. But we exhorted one another daily, while it is called what day? Today. Today. So what day must I exhort? Então, quando é que devo exortar? Today. Hoje. Hoje. Amen. That's why when African people say today is today, Por essa razão, quando os africanos dizem hoje é hoje, then you know that today is a special day. Today sabes is que hoje é um dia today. especial. Today you're not going to run away. Hoje você não vai fugir. Today you're going to listen. Hoje vais escutar. And that's today. E é hoje. Right? That's why I say that God is African. É por isso que o pastor diz que Deus é africano. Right? Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 13. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amen. There are many people that are hardened Porque há muita gente que está endurecida by the deceitfulness of sin. pelo engano do pecado. It sounds good. Parece bom. Hey, come, let's go party. Ei, vamos lá festejar aí. There's nothing wrong with the party. Não há nada errado com isso. Né? Okay, let's go party. Vamos lá. So then, okay, how do we party? Então, como é que nós festejamos? Okay, we're going to get cocaine, Vamos apanhar cocaína, crack. crack. Is it right? Is it the right party for you? E essa é uma festa certa para ti? Right? We're going to commit adultery. Is that the Vamos. right party for you? Vamos adulterar. Será que essa é uma celebração certa? Is this the right party for you? É a maneira certa de celebrar? Right? No, I like parties. Eu gosto de celebrar. I like cake. Bolo, I like borovors. vors, Amen. I like food. comida. What you're saying here is not food. Mas o que está-se a falar aqui não é comida. I don't want this party. Eu não quero essa festa aí. Amen. Don't want it. Não quero. So then, you see the problem. No, but you must live a little.
Então, veja, o problema é No, but esse. you don't have to take it. Just sit here with us. We'll do all the wrong things. You just sit here. Então, tu não precisas tomar nada. Senta aqui, só vais nos assistir, nós vamos fazer tudo de errado. And then one day you're going to be so used to that kind of behavior Então, dia deste, tu vais ficar tão acostumado a este tipo de comportamento that your heart will be hardened que o teu coração vai se endurecer and you're going to fall into the deceitfulness of sin. e vais cair no engano do pecado. Is that what you want for your life? E é o que queres para a tua vida. Is that what you want? É o que queres. Because if that is what you want, Porque se é o que queres, there's no Sabbath for you. não há sábado para ti. There's no rest for you. Não há descanso para ti. That's why they say there's no rest for the wicked, Por isso se diz, não há descanso para o mal, para o ímpio. para o ímpio. Amen. I don't want this for you. I want you to listen. Quero que tu ouças. I want you to read John chapter 14. Quero que leias João capítulo 14, You read John chapter 15. João capítulo 15. That's your homework for the week, Esse é o teu trabalho de casa para o final de semana. right? And you're going to see Jesus saying the same words over and over again. E vais ver o Senhor Jesus Cristo a dizer as mesmas palavras If you love me, repetidamente. Se tu me amas, then you obey. então obedecerás. If you obey, E se tu obedeces, that's who loves me. é porque me amas. Amen. God bless you all in the name of Jesus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.